De volta a Brasília, Poder Judiciário volta do recesso no meio do ano e Supremo Tribunal Federal mantém defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. Repórter Yasmin Costa. A defesa da democracia foi o foco do discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Na abertura dos trabalhos do segundo semestre, o ministro defendeu que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais eficientes e modernos do mundo e a justiça eleitoral transparente. Eu rememoro que daqui a 2 meses a população brasileira vivenciará um dos momentos mais sensíveis de um regime democrático, qual seja as eleições, nas quais se externa o exercício do direito e dever inalienável de cada cidadão que se consubstancia no voto popular. Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo. Fux também afirmou que em um Estado democrático de direito, todos têm garantidas as liberdades de se manifestar sem censuras. Mas essas liberdades exigem respeito e responsabilidade, segundo o ministro. O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são os seus inimigos, confiando na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes. É que, a despeito de nossas ricas e salutares diferenças de ideais, opiniões e perspectivas, somos um só povo e um só país. A pauta de julgamentos do STF nesse retorno de atividades já está definida. Entre os assuntos estão ações que tratam de controvérsias tributárias, processo eleitoral, sigilo de dados pessoais e também a questão da alteração na lei de improbidade administrativa. A nova lei estabelece que para condenar um agente público é exigida a comprovação do dolo, ou seja, que ele teve a intenção de cometer o crime. Os magistrados vão decidir se essa mudança na legislação pode ser aplicada de forma retroativa. Demandas do Legislativo também devem ser pautadas no Supremo. Os ministros vão analisar um pedido de deputados de oposição que querem que o STF autorize investigação do presidente Jair Bolsonaro pela reunião com embaixadores estrangeiros. A ministra Rosa Weber deve decidir sobre o assunto. Outro pedido de parlamentares envolve a PGR. O ministro Dias Toffoli deve analisar uma ação de senadores que participaram da CPI da Covid. Os parlamentares solicitam investigação da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pelo suposto crime de prevaricação. Lindora sugeriu o arquivamento de 7 das 10 investigações contra o presidente da República que foram recomendadas pela CPI da Covid. O presidente do Supremo Tribunal Federal também anunciou para os próximos dias a sessão para eleger a ministra Rosa Weber para a presidência da Corte e o ministro Luiz Roberto Barroso para a vice-presidência. Bom, Diogo Schelp, agora falta bem pouco tempo para as eleições, né? Fux disse que espera que os candidatos se vejam como adversários, não como inimigos, e que 2022, eu destaco esse trecho da fala dele, termine sem incidentes. Qual é a real preocupação com relação a possíveis tumultos no 7 de setembro ou no dia da votação, no primeiro turno, 2 de outubro, ou em 30 de outubro, no possível segundo turno? Pois é, Adriana, o ministro Fux disse o óbvio, né? A gente espera, de fato, que tenhamos, né, uma eleição pacífica, sem violência ou sem crimes, né, como gosta de dizer o Mota, e obviamente que o processo eleitoral seja tranquilo, que se respeite o resultado. Agora, de fato, isso vem à tona porque o clima está muito polarizado. Há um clima em que muitos que apoiam um lado veem o outro como inimigo, como disse Fux. Isso realmente tem ocorrido e isso ocorre de lado a lado, não é exclusividade de um dos polos dessa polarização. Agora, tem um ponto muito importante aí, você falou bem que nós estamos há poucos dias, né, poucas semanas, né, das eleições,
que é o tema da improbidade administrativa. Esse tema que vai ser julgado na quarta-feira, essa questão da retroatividade dessa aplicação, dessas mudanças na lei, são muito importantes. Por quê? Por exemplo, o STJ já deu recentemente algumas decisões em liminares favoráveis a políticos que foram condenados por essa lei de improbidade administrativa e que estavam inelegíveis por conta disso. Por causa dessa questão da retroatividade, que exige que se comprove o dolo nessas infrações, esses políticos poderiam, então, se candidatar. A gente viu a notícia mais cedo de que essa decisão em relação ao José Roberto Arruda foi revertida, mas ela ainda está valendo, por exemplo, para o ex-governador Antony Garotinho do Rio de Janeiro e o ex-prefeito César Maia. Bom, Mota, você acha que no caso das eleições teremos crimes, como você mesmo cita e o Schelp também citou, e essa retroatividade da lei, isso é prejudicial? Porque muita gente com alguma condenação pode disputar a eleição? São dois pontos importantes. Primeiro, eu só queria esclarecer que eu não gosto de ficar falando de crime, não. Eu tenho essa missão, né? E só para ser... Eu realmente... É uma dúvida que eu divido aqui com todos vocês todos os dias. Me causa espanto ver essa insistência das pessoas falando em violência eleitoral, porque eu moro num estado que tem 1.440 favelas dominadas pelo narcotráfico. Esses narcotraficantes, a gente viu faz uma semana aqui, eles têm artilharia antiaérea, eles têm tropas uniformizadas, eles têm fuzis e granadas. E aí eu me pergunto, como vão ser as eleições nesses locais? Que liberdade que a população desses locais vai ter para expressar o seu voto? Será que existe Estado democrático de direito nesses locais? Só para lembrar, as operações policiais desses locais estão suspensas desde junho de 2020. Então, para mim, é fruto de... isso gera em mim incompreensão e até, eu confesso, uma certa indignação, porque às vezes eu acho que esse debate sobre violência eleitoral está acontecendo na Suíça ou no Chile, em algum outro lugar que não no país onde eu moro. Em relação a essa lei da improbidade administrativa, essa lei tem alguns aspectos importantes, né? Essa lei exige que seja comprovada a intenção do administrador público de cometer a improbidade administrativa para que ele seja processado, né? Exija que realmente fique comprovado a culpa dele. Isso há quem ache que é um desenvolvimento positivo, porque todo mundo que ocupa um cargo público neste país está sujeito a receber ações por improbidade administrativa, muitas vezes por coisas que não estavam diretamente sob seu controle ou por uma complexidade. A gente está cercado de leis, de regulamentações, de portarias. Muitas vezes a pessoa que sentou para ocupar aquele cargo, ela não tem uma determinada informação ou é vítima de uma situação. E aí o que acontece? Essa pessoa recebe um aviso de que está sendo processado por improbidade administrativa e para uma pessoa honesta e honrada, aquilo ali pode ser a destruição da reputação. Então, há aspectos positivos nessa lei. Quanto a retroagir, existe um princípio no direito penal de que a lei retroage para beneficiar o réu, que eu acho que pode ser aplicado nesse caso. Então, já que a lei foi aprovada, existem opiniões que dizem que seria normal ela retroagir, mas, de novo, ela só retroage para beneficiar pessoas que não tiveram a intenção de cometer improbidade administrativa. E aí é mais um momento em que a gente espera imparcialidade dos juízes e que eles sigam a letra da lei. Diogo pediu a palavra de novo, Diogo? Não, só queria complementar, né, lembrar que essa mudança na lei de improbidade administrativa foi patrocinada pelo Centrão no Congresso Nacional, por muitos, inclusive parlamentares que justamente têm problemas, né, com essa questão, e que ela de fato, e isso especialistas em combate à corrupção afirmam isso peremptoriamente, inclusive ela foi combatida pelos integrantes do Ministério Público, ela de fato esvazia um dos principais instrumentos que existia
para o combate à corrupção. E eu acho que precisa haver uma coerência. Quando se defende a rigidez e o rigor na punição a criminosos comuns, deve-se também punir rigor àqueles que são os criminosos ou os infratores do colarinho branco. 8h15 minutos. Oi, Mota, desculpa. Não, eu só queria fazer um esclarecimento que eu acho que é importante. Eu defendo o rigor no combate a todos os tipos de crimes, mas eu já exerci um cargo público. Então, quando você assume, por exemplo, uma secretaria, você assume uma série de processos que já estão em andamento. No seu primeiro dia como secretário, você já vai ter que assinar contratos, você vai ter que fazer compras, você não pode mandar parar aquilo tudo para começar do zero. Então, qualquer pessoa que assume um cargo público, ela assume algum risco. E é óbvio que você tem que ser punido por aqueles crimes que você cometeu, porque você tinha a intenção de cometer um crime. Agora, se você pega, por exemplo, um processo de compras, caso que eu vi, que já está em andamento há 2 anos, você recebe uma pilha de papel deste tamanho, você não pode chegar e dizer, olha, eu não vou assinar isso, porque, por exemplo, pode ser a compra de um medicamento que está em falta, pode ser uma compra de uma ambulância que o serviço de saúde precisa. Então, você pede ajuda à procuradoria, a procuradoria olha aquilo ali e te dá uma recomendação, mas a procuradoria também não assume o risco é seu. Então, se você não tiver essa distinção, Diogo, eu acho que você cria um desincentivo a que pessoas sérias e honestas assumam cargos públicos, porque o risco simplesmente é muito alto. E, infelizmente, como a gente viu no Brasil, existe uma onda de ativismo judicial, né?